Eu vou fazer um comparativo com os hábitos de um povo da Rússia e do povo brasileiro. Você já deve ter ouvido falar sobre o jeitinho brasileiro, uma certa malandragem ali, uma mania de querer levar alguma vantagem, alguma coisa. Existem uns dados históricos aí indicando que na chegada de Dom Pedro no Rio de Janeiro não havia estrutura nenhuma, e aí as trocas de favores começaram para que o rei começasse a se estabelecer ali, e parece que isso se perpetuou, né? As pessoas acabaram pegando o hábito de sempre de, pô, mas você não tem um negócio aí para mim, né? Principalmente quando se fala em depender do estado, do município, alguma coisa do gênero. E aí esse jeitinho brasileiro tem uma certa questão aí de elasticidade, dependendo da situação, em que precisa de um pouco de um gingado, de um jogo de cintura, de uma capacidade de se adaptar a alguma condição meio adversa. Parece que é legal, ele funciona bem. Já ouvi comentários de gente até que elogia isso no brasileiro. Quando isso vai mais para o lado de levar vantagem das coisas, aí já é um aspecto meio negativo, né? Porque de repente a pessoa só está olhando para o umbigo dela e tudo passa a ser assim: só faço isso se você me der aquilo. Eu já falei várias vezes aqui no canal que eu acredito que, principalmente na sociedade que a gente vive, o mundo é uma relação de troca, troca de afeição, troca de questões materiais, de favores. Então, quando alguém te ajuda alguma coisa, você fica com vontade de ajudar a pessoa também. A simples inversão de ordem dessa questão é: só faço se você fizer algo por mim, já perde totalmente o sentido nobre da questão e faz com que o mundo se torne um mundo mesquinho, extremamente individualista. Então, você vê que é muito fina, é muito tênue a questão de um ponto de vista para outro, quando vai ver a pessoa sai de uma atitude nobre para uma atitude bastante mesquinha, ou possivelmente bastante mesquinha. Então tem o seu lado bom até o jeitinho brasileiro e, enfim, a gente vai tocando a vida aí conforme dá. Com relação à Rússia, né, nesse livro aqui, que eu já falei alguma coisa dele no canal, mas que ainda não terminei de ler todo o final, tal, mas não resisti. Vou fazer um comentário aqui bastante interessante. No livro aqui é relatada uma história de que o príncipe Potemkin estava lá numa determinada situação. O livro não especificou muito bem quais eram as intenções dele com a mulher lá, se era para casar, se era só para anexar uma outra região, um outro país. Para ele fazer um caminho lá, determinada área da Rússia, e para dizer que aquele país era maravilhoso e tal, ele mandou, num determinado trecho, para enfeitar o pavão, né? Mandou construir lá de fachada umas 2 ou 3 aldeias para ficar mais bonito. Aí foi passear com a mulher lá e dizia: olha só como é bonita essa região, olha aquela aldeia, olha não sei o que. Na verdade não tinha porcaria nenhuma ali, era tudo de fachada. Essa história é interessante para revelar um pouco do perfil do comportamento do povo russo, ao menos naquele meados do século XVIII, XIX, que talvez tenha sido um dos pontos que ajudou muito a instalação do comunismo lá. Que é o seguinte: se a gente tem aqui o jeitinho brasileiro, lá eles têm a ideologia da mentira como uma coisa comum. Quer dizer, um povo que por hábito já tem essas manobras de mentira, de distorção da realidade inserida no seu habitué ali. É claro que é um exagero tratar isso como por um simples ponto de um livro, e a determinar todo o comportamento de um povo. Eu nunca fui para a Rússia, não tenho interesse de ir para a Rússia e não vou poder afirmar se isso de fato, o quanto disso corrobora com a realidade, quanto de fato isso foi e hoje já não é mais. Então não estou aqui querendo também dizer que entendo do assunto 100% e que estou seguro com isso. Não, é só mais uma possibilidade de raciocínio para a gente pensar a respeito. Bom, se um lugar como esse, que até para dar vamos dizer assim, uma chavecada na mulher lá, o cara inventou umas aldeias, né? No livro ele retrata e vira uma piada interna, né? O dissidente que acabou escrevendo esse livro, né? Que desertou, né? Era um cara com alto cargo de alta patente lá na Romênia, desertou, e aí ele conta essas histórias, e a piada interna era alguma coisa ligada como Aldeia Potemkin, que retrata um pouco essa facilidade, essa questão até cultural da mentira como um meio de vida. Eu já conheci gente, infelizmente até próxima, que mentia com uma facilidade impressionante. Não vi mais a pessoa, faz bastante tempo que eu não vejo,
E era impressionante como essa pessoa entrava em universos paralelos, em mundo fantasioso. Não existia mídias sociais, eu não consigo imaginar como é que é uma pessoa dessa hoje com mídias sociais, né? Fica parecendo aqueles caras que tira foto deitado na areia, mas parece que ele está na praia, ele está numa obra, né? Então, é um mundo de fantasias da qual a gente pode brincar com uma certa leveza até certo ponto tranquilo. Mas quando a pessoa tem isso como um hábito e vive em função disso, ela vende uma imagem nas mídias sociais de que ela tem uma vida X que nem de perto se compara com a realidade dela. Às vezes a realidade é bastante dura ali, de sobrevivência de gente muito simples, fantasiando e botando fotos e imagens e situações que são todas fakes. Então isso seria uma brincadeira para o Pachepa, que é o autor do livro. Talvez a gente esteja vivendo numa grande aldeia Potequim, né, com as mídias sociais, ajudando as pessoas a levar adiante fantasias que são até bastante distintas da realidade delas. Às vezes é próximo, a pessoa está uma brincadeira, tudo bem. E depende da frequência também. Se faz isso toda hora, aí, claro, fica bastante problemático. Na verdade, a situação passa a ser até crônica, a mentira crônica. E aí a conclusão que eu cheguei vendo esses relatos foi que, de fato, a ideologia da mentira ela tinha que ganhar o seu grande berço na União Soviética. Antigamente apenas Rússia, que depois foi anexando outros países, e agora a gente vê aí pela anexação da Crimeia, com uma possível guerra entre Rússia e Ucrânia, que os caras continuam, no fundo, com o mesmo comportamento de antes, ditatorial, né? Um cara que devia estar no governo há não mais que 4 ou 8 anos, já está há mais de 20, e não é só a única, as maiores ditaduras, elas estão naquela região, né? Na Ásia, Oriente Médio. Existem ditaduras em outros lugares, mas é impressionante como esses lugares têm dificuldade, né, de levar uma vida democrática, tem um apego pelo poder que é tremendo. E aí você fica entendendo por que talvez essa ideologia da mentira, que é o socialismo e o comunismo, tenham tido maiores facilidades nessas regiões, né? Eu ainda acredito que numa versão moderna aí, tanto China quanto Rússia, elas são uma mescla de capitalismo de Estado, de uma mistura de ditadura capitalista. Esse termo também já tem gente que já está defendendo que já não representa muita coisa, na verdade nunca representou. Talvez o capitalismo vem de capital, e quem detém o capital e a sociedade inteira só multiplica a riqueza. Então é difícil de você determinar, diante de tantas variedades, de variações, de temas, exatamente que em ponto a gente está, talvez até porque a gente esteja aí nesse exato momento, vivendo uma revolução social e econômica, da qual, ao vivenciá-la nesse exato momento, a gente tem mais dificuldade de perceber. É muito mais fácil de olhar para o passado e entender muito, em tese pelo menos, o que é cada época. Mas enfim, a ideologia da mentira continua dominando algumas regiões do planeta, alguns países, né? Disseminou-se por todo lugar, difamação, difamação de pessoas, destruição de reputações, infiltração de agentes em tudo quanto é coisa, e a gente vê aí falsas religiões, falsos partidos de direita, falsos liberais, falsos conservadores. Então, muita atenção, porque lidar com gente que tem como hábito a mentira, para quem não gosta, para quem não aceita isso, fica bem difícil de você se relacionar com alguém que só está mentindo o tempo inteiro.